E aí vamos lá então para a nossa primeira iteração. Primeira iteração basicamente é encontrar o meu novo valor de x, minha nova tentativa de raiz. Tá? Então, ó, meu x1, minha nova tentativa de raiz, vai ser basicamente eu pegar meu x anterior e jogar na minha função g de x. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o método do ponto fixo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, tá marcando bobeira. Então vai no botão vermelho e se inscreve, já deixa seu like nesse vídeo e também ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas aqui do canal. Vamos lá, como é que funciona esse tal método do ponto fixo aí? Ele é um método para a gente encontrar, né, o zero ou a raiz de funções reais. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa função x ao cubo menos x menos 1. Eu sei que tem uma raiz no intervalo 1, 2, tá? Essa é uma função de grau 3, né? Então ela vai ter aí 3 raízes. E eu quero encontrar aí essa raiz que está no intervalo 1, 2, que eu sei que tem lá. Existem vários métodos para a gente saber o intervalo aonde tem uma raiz ou não. Inclusive, se você não conhece esses métodos, eu vou deixar aqui um cardzinho falando sobre eles. Tem um vídeo aí indicando esses métodos. Aqui a gente quer encontrar qual é o valor dessa raiz. Eu não quero mais saber o intervalo, eu quero saber qual é o valor em si dessa raiz. E para isso a gente pode utilizar aí o método do ponto fixo. Beleza, como é que a gente vai fazer isso, né? Uma raiz de uma função é quando a minha função ela vai valer zero. Tá? Então eu tenho aqui, ó, minha função, meu f de x igual a zero. Quando isso aqui acontecer é porque esse x aqui associado a essa função é a minha raiz da função. Só que eu vou pegar a minha função, vou igualar ela a zero e vou fazer isso daqui, vou mexer nessa minha igualdade até chegar com essa cara daqui, onde eu tenho uma nova função g de x que é igual a x. E esse x aqui é o que a gente chama de raiz. Então, se eu conseguir encontrar minha g de x, que é igualzinha a esse x, eu vou conseguir encontrar aí essa minha raiz. E para fazer isso, a gente vai estar iterando. Então, é um método iterativo, onde as minhas iterações, onde eu vou estar ali procurando por esse x, aqui eu tenho um x novo, vai ser igual ao valor da minha função para o meu x antigo. Isso aqui tudo vai ficar claro assim que a gente começar a resolver o método. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é, eu tenho minha f de x, eu preciso encontrar minha g de x. E aí, como é que a gente vai fazer isso daí? Bom, basicamente, né, a gente tem aqui a nossa função f, que foi x ao cubo menos x menos 1. Eu vou igualar essa função a zero. E depois eu vou mexer aqui em tudo para encontrar minha g de x, que tem essa cara daqui, g de x igual a x. Bom, vamos fazer aqui, ó, vou fazer duas vezes, tá? Para indicar para vocês que, na verdade, a gente pode encontrar várias funções g de x. Não existe só uma função g de x associada à minha função f de x, não. Olha só, imagina aqui. Eu tenho x ao cubo menos x menos 1 igual a zero. Eu posso pegar esse meu x ao cubo e isolar ele. Então vai ficar, ó, x ao cubo é igual menos x passa para lá positivo, então vai ficar x positivo. Menos 1 passa para lá positivo, então vai ficar x mais 1. Tá? Para encontrar o valor de x, eu vou então fazer uma raiz cúbica. Então x é igual a raiz cúbica de x mais 1. E eu encontrei minha g de x. Minha g de x não é igual a x. Então, ó, aqui eu tenho uma g1 de x, que é igual a raiz cúbica de x mais 1. Beleza. Olha aqui, vou te mostrar que eu posso encontrar outras g de x. Ao invés de ter isolado o x ao cubo, eu poderia ter isolado o x que está aqui. Ó. Vai ficar menos x igual. Esse x ao cubo passa para lá negativo, então menos x ao cubo. Menos 1 passa para lá positivo, mais 1. Multiplico tudo por menos 1, vai ficar então a x é igual a x ao cubo menos 1. E olha aqui, encontrei uma outra g de x. Aqui eu tenho g2 de x, que é igual a x ao cubo menos 1. Pô, mas se eu posso encontrar várias g de x, eu vou utilizar qualquer uma delas? Não, porque você tem que ver se a sua g de x vai funcionar. Porque dependendo de qual função g de x você escolha, o seu método pode ou não convergir. Então vamos ver aqui, né, a convergência da g de x, para a gente ver se a função que a gente escolheu é uma função que vai funcionar no nosso método. Para minha g de x convergir, eu preciso que duas coisas aconteçam. Uma delas é que g de x e a derivada de g de x sejam contínuas no meu intervalo. Vamos verificar se essa g1 que a gente viu aqui, ó,
a minha G1 de x, que é a raiz cúbica de x mais 1, se ela vai convergir. Então, ó, G1 de x, que é igual a raiz cúbica de x mais 1, ela é contínua? Ela é contínua, né? Porque, olha só, raiz cúbica de x mais 1 é um valor que existe para qualquer valor de x, né? Como é uma raiz cúbica, o valor aqui dentro pode ser negativo, não tem problema, tá? E pode ser zero, pode ser qualquer coisa. Então, a G1 de x, ela vai ser contínua no intervalo 1, 2, que é o intervalo que a gente quer encontrar a nossa raiz, tá? E a minha derivada da G1 de x? Como é que vai ficar? Bom, para isso eu tenho que derivar esse cara daqui. A derivada desse cara daqui é uma regra da cadeia, tá? Então, eu vou derivar o que está dentro, derivada de x mais 1, que vale 1, vezes derivada do que está fora, né? Então, a derivada de raiz cúbica, basicamente, a gente tem que lembrar, né, aqui, ó, raiz cúbica de x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 elevado a 1 terço, tá? Então, ó, regra do tombo, 1 terço cai, vezes 1 terço, multiplicando aqui o que está dentro, né? E aqui em cima vai ser 1 terço menos 1, tá? Beleza? Então aqui vai ficar 1 vezes 1 terço, que dá 1 terço, vezes x mais 1. 1 terço menos 1 vai dar menos 2 terços. E aí, como aqui, né, tem um valor negativo, o x mais 1 vai para o denominador da minha fração. Então vai ficar, ó, 1 terço, que multiplica x mais 1 elevado a 2 terços. Beleza? Essa aqui é a minha derivada de G1 de x. Ok. Essa derivada ela é contínua no intervalo 1 e 2? Ó, essa derivada aqui, se o x for igual a menos 1, ela é um valor que não existe, né? Porque vai ficar dividido por zero. Mas menos 1 não está no meu intervalo. E entre o intervalo 1 e o 2, eu posso substituir valores aqui e essa função ela é contínua. Então, a derivada aqui de G1 de x ela é contínua no intervalo 1, 2. Então, beleza, posso utilizar a G1 de x por enquanto. Agora, outra coisa que a gente precisa ver é a seguinte. O módulo da minha derivada de g de x, ela é menor ou igual a um valor k e tem que ser menor do que 1 para todo x nesse intervalo. Bom, vamos verificar esse daqui, que esse daqui é um pouquinho mais difícil de verificar, mas vamos lá. Ó. Meu módulo de g' de x, ele vai ser igual a quê? Bom, lembrando, né, que nosso g' de x a gente calculou aqui esse cara daqui, tá? Esse cara daqui em módulo é ele mesmo, né? Porque não tem nenhum valor negativo aqui pra gente mexer. Então, esse cara daqui em módulo é ele mesmo. Vai ficar, ó, módulo g' de x, que é igual a 1 sobre 3 vezes x mais 1 elevado a 2 terços. Beleza? E esse cara daqui, ele tem que ser menor do que 1, tá? Agora a gente vai resolver essa desigualdade aqui. Vou passar esse valor que está no denominador aqui, dividindo para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar, ó, 1 menor do que 3 vezes x mais 1 elevado a 2 terços. Esse 3 passa para o outro lado dividindo, então, ó, 1 terço menor do que x mais 1 elevado a 2 terços. Para assumir com esses 2 terços, é só eu colocar um expoente contrário nos dois. Então, ó, vou botar aqui um expoente de 3 meios e aqui um expoente de 3 meios também. Que aí eu consigo cortar o expoente do lado direito e aqui vai ficar 1 terço elevado a 3 meios. Então, ó, 1 terço elevado a 3 meios é menor do que x mais 1, ok? 1 terço elevado a 3 meios é um valor que vai dar 0,19, menor do que x mais 1. Então, esse mais 1 passa para o outro lado negativo, vai ficar 0,19 menos 1, que vai dar, então, menos 0,81, menor do que x. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Para que a minha derivada, né, meu módulo da derivada seja menor do que 1, é necessário que o meu x seja maior do que menos 0,81. E o meu intervalo, para a gente lembrar, né, o x ele pertence aqui ao intervalo 1, 2, entre o número 1 e o número 2.
o intervalo entre o número 1 e o número 2, o x ele é sempre maior do que menos 0,81, né? Nesse intervalo aqui, o que acontece? Ó, o x ele é maior do que menos 0,81. Então, beleza. O segundo método também foi feito. Então, ó, a gente viu que minha g de x e g' de x são contínuos. A gente viu que o meu módulo de g' de x é menor do que 1 para todo x no intervalo. Então, eu posso utilizar a minha g1 de x, né? Então, dado que a gente já sabe qual é a g1 de x qual é a g de x que a gente vai utilizar, vamos resolver aqui e encontrar a raiz dessa minha função. Só lembrando que minha função f de x era x² menos x menos 1. Quero encontrar minha raiz dentro do intervalo 1, 2. Minha g de x, que a gente vai utilizar, e a gente acabou de ver que ela converge, é igual a raiz cúbica de x mais 1. E esse valor daqui, geralmente, ele é dado no enunciado do exercício, está me indicando que eu vou ter um erro 1 e um erro 2 máximo de 0,001, tá? Isso daqui eu já vou indicar para vocês como é que a gente vai utilizar. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar qual vai ser o nosso chute inicial, né? Eu quero encontrar uma raiz que está entre o intervalo 1 e 2, eu tenho que chutar um valor de cara. Bom, como o meu intervalo vai entre 1 e 2, eu vou colocar aqui o meu x inicial como sendo 1,5, que está bem lá no meio do intervalo. Beleza? E aí vamos lá então para a nossa primeira iteração. Primeira iteração basicamente é encontrar o meu novo valor de x, minha nova tentativa de raiz. Tá? Então, ó, meu x1, minha nova tentativa de raiz, vai ser basicamente eu pegar meu x anterior e jogar na minha função g de x. Lembrando que a minha função é essa daqui, então eu botei 1,5 aqui dentro da minha raiz cúbica de x mais 1, vai ficar com essa cara daqui. Vai ficar a raiz cúbica de 2,5, né, que é 1,5 mais 1. E essa raiz cúbica ela vai dar, então, 1,3572. Esse daqui é o meu novo x, que eu espero que seja próximo lá da minha raiz, tá? Beleza, e aí? Como é que eu verifico se esse x está próximo ou não da minha raiz? É através dos nossos critérios de parada, ok? Então, a gente vai ter dois critérios de parada, que vão ser os seguintes. Um critério para os meus x, ou seja, o meu x novo menos o meu x anterior, ele tem que ser menor do que o meu erro 1. Se isso acontecer, posso parar, tá? O meu outro critério é com relação à minha função. Se o módulo da minha função naquele x for menor do que o erro 2, aí eu também posso parar, né? Esses erros são valores muito pequenos. E a gente quer encontrar um valor da função que é igual a zero ou muito próximo de zero. Mas às vezes é difícil encontrar um valor que chegue lá no zero mesmo. E é por isso que se chegar num valor muito pequeno, a gente já pode parar. A gente chegou lá numa aproximação boa para a nossa raiz. Ok? Então vamos ver aí se no primeiro critério de parada a gente pode parar. A gente tem, né, que o nosso novo x que a gente encontrou era 1,3572, menos o x anterior, que era o x0, que valia 1,5. Isso daqui, fazendo a continha, vai dar um módulo de menos 0,1428, que é a mesma coisa que 0,1428, só que isso daqui é maior do que 0,001. Então, pelo primeiro critério de parada, eu não posso parar ainda. Beleza? Vamos para o segundo critério. Vamos lá, encontrar um módulo da minha função no meu x novo, né? Lembrando que minha função é x² menos x menos 1. Tomar cuidado que aqui você vai usar a função que você quer encontrar a raiz e não aquela função g de x. É a função mesmo, tá? Beleza, eu vou substituir o valor do meu x que eu encontrei, né? Que é 1,3572 ao cubo menos 1,3572 menos 1. Isso aqui vai dar o módulo de 0,1427, tá? O módulo disso aqui é ele mesmo, né? Então 0,1427 é maior do que 0,001. Então, pelo segundo critério de parada, eu também não posso parar. E aí, o que a gente faz? É o que a gente faz no cálculo numérico, a gente continua, né? E continua a nadar. Então, vamos lá, segunda iteração. A gente tem agora que meu x ele vale 1,3572. Na minha segunda iteração, eu quero encontrar o meu valor de x2. Para isso, eu substituo o valor de 1,3572 na minha g de x. Substituir aqui, vai ficar a raiz cúbica de 1,3572 mais 1. Essa raiz vai dar 1,3309. E aí, posso parar? Vamos olhar os nossos critérios de parada. Então, ó, o primeiro critério, que é com relação a x2 e x1, né?
vai ficar o módulo de x2, que é 1,3309, menos o valor de x1, que é 1,3572. Isso aqui vai dar menos 0,0263, também conhecido aí como 0,0263. Isso daqui ainda é maior do que o meu erro 1, que é 0,001. Então, pelo primeiro critério, não posso parar. Vamos olhar agora o segundo critério, que é jogar esse valor na minha função. Então, ó, o módulo da minha função vai ser 1,3309 elevado ao cubo, menos 1,3309 menos 1. Esse valor aqui vai dar 0,0265. O módulo disso é ele mesmo, né? Então 0,0265 ainda é maior do que o erro 2, que é 0,001. Então não posso parar. E aí, continua a nadar. Vamos lá, terceira interação. Terceira interação, quero encontrar agora o meu x3, já tenho o meu x2, que é 1,3309. Não é a nossa raiz ainda, vamos ver se x3 vai ser. Terceira interação, joguei x2 na média de x, parará, fiz essa raiz cúbica e encontrei que meu x3 vai ser 1,3259. Posso parar? Primeiro critério de parada, que é aquele que relaciona o x3 com o x2. Deu 0,0050, ainda é maior do que 0,001, né? É 5 vezes maior até. Então não posso parar. Vamos lá, outro critério de parada para ver se nesse aqui dá, que é o da função. Joguei 1,3259 na minha função, encontrei 0,0050, um valor bem pequenininho, é quase a raiz, mas ainda está acima do meu erro. Então não posso parar. Vamos agora então para a nossa quarta interação. Será que aqui eu posso parar? Beleza, quarta interação, quero encontrar agora o meu valor de x4, sendo que meu x3 é 1,3259. E aí, joguei aqui, encontrei 1,3249. Será que isso daqui é minha raiz? Vamos lá. Primeiro critério de parada, encontrei 0,001, né? A diferença entre 1,3259 e 1,3249 é exatamente o erro 0,001. Só que a gente precisa ser menor do que o erro e não exatamente o erro. Porque aqui tem umas aproximações e ainda estou acima do erro no final das contas, então não posso parar. E no segundo critério de parada, também joguei meu valor e cheguei em 0,001, que é igual ao erro 2, não é menor, então não posso parar ainda. Pô, mas vamos lá, tá chegando bem perto. Será que na quinta interação a gente pode parar? E finalmente, na quinta iteração, já tem ali meu x4, que é quase a minha raiz, falta bem pouquinho para chegar na minha raiz. Meu x5, tocou a campainha da raiz, olha aí. x5, g de x4, joguei 1,3249 aqui dentro da minha função, g de x, encontrei meu x5 1,3247, bem próximo do x4, mas esse aqui é um valor que está mais próximo da nossa raiz. Joguei no meu primeiro critério de parada e pronto, ó, 0,0002, menor do que 0,001. Pelo primeiro critério de parada a gente já pode parar. E jogando no segundo critério, só para ver o que dá, também deu menor. Então, ó, esse valor, quando eu jogo na minha função, dá 0,0002, é quase a raiz da função, quase deu zero. Então, a gente para aqui e fala que a nossa raiz é 1,3247, utilizando aqui o nosso método. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! E se você não é inscrito no canal, aperta o botão vermelho e se inscreve. Já deixa seu like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo.